nossos espíritos familiares que já partiram, que eles possam nos envolver, permitindo que os nossos pensamentos contribuam para que os conhecimentos trazidos à luz da doutrina espírita perfaçam as nossas emoções, nos tranquilizando, nos dando bem-estar, calma, paciência, todos os adereços que neste mundo contemporâneo há necessidade de se ter. A temática escolhida pela casa foi os bastidores de uma reunião espírita. Esta temática mostra o trabalho incessante do mundo espiritual superior, os benfeitores que trabalham na casa, ajudando aos encarnados e desencarnados nas inúmeras tarefas da casa. Existem trabalhadores, amigos de sabedoria, de mansuetude, ajudando nas pequenas e grandes ações. Então, nesta tarde que aqui estamos, nós temos a certeza que estamos sendo abençoados. Cada um de nós está sendo visto por este mundo invisível, que é maravilhoso. Ele reconhece em Jesus o guia e o modelo. Este ano se comemora 160 anos do Consolador prometido por Jesus, naquela mesa pascal. A obra, ela começou simples, a primeira edição, mas um pouco mais de 500 perguntas e respostas. O nosso codificador, um emérito conhecedor da didática, foi buscar em Sócrates poder da maêutica de perguntas e respostas. E hoje, seguidores desse conhecimento, a maioria de nós, nos nossos estudos, perguntamos e esperamos as respostas, porque dá tempo da pessoa poder pensar para poder responder. Existe a ajuda da conexão, da oportunidade de podermos imaginar a resposta. Então, nesta tarde, nós também vamos tentar, no finalzinho, se der tempo, abrir para perguntas. Se depois quiserem, eu estarei à vontade para tentar responder algumas coisas. Uma reunião público-doutrinária eu trouxe de acordo com a Federação Espírita Brasileira, do ano 2006, a FEB, ela faz uma orientação às casas espíritas e nos mostra que, na realidade, o centro espírita tem várias atividades básicas. Nós vamos nos deter justamente às palestras públicas doutrinárias. Então, para realizar uma palestra pública doutrinária, ela deve ser destinada ao público em geral, mas deve observar sempre temas e colocações à luz da doutrina espírita. Muitos países, como o Brasil, nós infelizmente encontramos pessoas que lá vão usar o púlpito, muitas vezes, para falar de si, usando até o machismo, sem usar o conteúdo doutrinário. Eu não sei aqui como é que acontece. No Brasil nós temos algumas dificuldades. As casas espíritas hoje, para poder conquistar as pessoas, o público que é grande, não seleciona como deveria, buscando sempre a base doutrinária. Então, a Federação Espírita Brasileira nos concita sempre a fazer isso. E nesta reunião,
deve sempre formar um ambiente propício à ascensão espiritual, como está sendo este agora. A casa, quando eu adentrei a casa, eu me comovi pelo trabalho espiritual superior. Um dia ela vai ser centenária, já está se caminhando para tal. Não é fácil, num país eminentemente católico, apostólico, romano, ser espírita, genuinamente espírita. Então a casa está de parabéns, os trabalhadores abençoados pela tarefa árdua de ponto a ponto conquistar-se, conquistando o público. É um trabalho que na realidade não abrange só a nós encarnados. É um misto de desencarnados e encarnados, sendo que muitas vezes o número de desencarnados é muito maior em dificuldades e também incontinência pelos nossos olhos, que ainda não conseguimos ver fora da materialidade. Na realidade, esta vai ser a única palestra que eu vou fazer nesse estilo, porque eu vou repetir algumas palestras. Então eu fiquei muito feliz que eu me dediquei especialmente a esta casa com esta palestra. Ninguém mais pediu, só vocês. Eu achei assim espetacular esse pedido. Então, um amigo lá de São Paulo, que ele constituiu um grupo de engenheiros, de pintores e desenhistas e fez vários trabalhos da doutrina espírita. Então existe um livro, Na Seara do Bem, que ele transformou em slides. E eu adquiri há uns 20 e tantos anos atrás. Adquiri outras obras. Ele tem várias obras da série André Luiz. Parou um pouco porque o Mozart Couto, que era realmente um desenhista bom, ficou doente, depois arranjou outro, não foi tão bom, e agora ele está dando uma trégua. Eu já escrevi para ele, porque eu amaria se ele fizesse a Evolução em Dois Mundos. Não fez ainda, né? É uma aspiração minha ter Evolução em Dois Mundos nas mãos. Então, o Ferraz, ele foi um médium que, intuído, escreveu. Então, nós vamos fazer um apanhado. Então, nós vamos encontrar na primeira cena dois trabalhadores da casa que já estão no mundo espiritual e vêm passando por ele voltar aquele recanto, aquele oásis de luz que nos conquistou a alma. Então, nós vamos encontrar dois companheiros, o Marcos e o Tonini, voletando por sobre a cidade até chegar a casa. E lá eles vão ser recebidos pelo irmão Joel, que é o espírito protetor da casa espírita. Então, hoje nós sabemos que são vários espíritos, não tem um só. Tem o maior, que o que coordena, mas nós temos uma série de espíritos, porque eles não dariam conta das nossas dificuldades. Temos que ter vários companheiros superiores nos ajudando. Então, ele é o responsável pela reunião pública. Então, nós vamos encontrar o recebimento do Joel a esses dois companheiros. Vocês vão identificando os dois companheiros e depois o Joel. Então, o início dos trabalhos. Como é que será que os trabalhos se iniciam? Será que os trabalhos se iniciaram agora, quando eu cheguei? Não, né? Sabemos que os trabalhos se iniciam há muito tempo. Os trabalhadores de Jesus se postam muito antes à casa. Então nós vamos encontrar vários trabalhadores usando a recomendação de Jesus. Toda vez que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que fizeste. Nós vamos encontrar aqui, em questão da apresentação, serviços de vigilância da casa. Nós até pensamos, quando chegamos,
que o nosso companheiro Antônio Esteves foi me buscar no hotel, quando eu já cheguei, eu estava conversando com ele, eu disse, chegamos. Aí eu pensei, meu Deus, quantos bons espíritos estarão nesta rua, protegendo a rua, protegendo o quartel em volta da rua, para que nada em desacordo aconteça. Quantos trabalhadores vieram do Brasil me ajudar, vieram nas casas de vocês. É uma alegria imensa, nós sabemos que não estamos sós. A nossa proteção é múltipla e colorida de amor, de fragrância de paz, de perfumes. Então, nós vamos ter o serviço de vigilância, enfermagem, esclarecimento e a comunicação. São 4 serviços que foi feito no livro. Então, o setor de vigilância, controle na entrada. Nós vamos ver que eles chegaram, como eles não tinham visitado ainda a casa, eles ficaram impressionados quando viram 2 holofotes, 2 colunas imensas com holofotes. E muitos daqueles holofotes eram como se fossem pequenos raios, para que não permitissem que espíritos dementados, de muita envergadura inferior espiritual, pudessem adentrar ao recinto e prejudicarem a casa. Então, no alto da construção, ele viu um suporte fluídico que nós não vemos. A não ser que tenha videntes aqui que vejam as letras que existem no pórtico deste prédio. Eu não vou dizer que é LED, eu vou dizer que talvez seja de neon. Avisando aos espíritos, aqui é a casa de Jesus. Podem entrar, mas nem todos podem entrar. Alguns ficam do lado de fora, esperando quando podem entrar. Mas muitos já estão na interface, vêm e ficam lá embaixo. E os outros que já podem, sobem as escadas. É muito bom nós sabermos disso, não é? Então, nós vamos ver que eles diagnosticaram este setor de enfermagem, um setor especializado em ajudar ao passe durante, ou melhor, depois da palestra. Aqui tem passe? Então, eu vi a sala de passe, belíssima, né? Nós ficamos imaginando Jesus de Nazaré, né? A beleza de Jesus, ao mostrar a seus discípulos a oportunidade dele poder, a cada vez, encontrando um sofredor, um endemoniado, ele pudesse usar vários meios de ajuda, seja à distância, como o centurião romano, ou seja, até com o cuspe naquela terra. E quando Jesus passava a mão na cabecinha especial das crianças, aquela cena é maravilhosa. Os discípulos de Jesus, que estavam perto dele, naquele largo, disseram, crianças, saiam, o mestre não quer. Jesus disse, não. Deve ter sido Pedro barra Jonas que deve ter falado isso, porque Pedro é muito parecido conosco. Aliás, nós somos muito parecidos com Pedro. Petulantes, arrogantes, questionadores. Jesus disse, não, deixai vir a mim as criancinhas, porque deram o reino dos céus, porque têm um coração brando, suave, para aprender, mesmo que sejam espíritos milenares. Então, quando Jesus passava a mão nas criancinhas, estava ajudando na sua conquista do seu eu profundo, lá na frente, como espíritos de mais idade. Então, esses médicos são espíritos com muita envergadura espiritual, bons, com capacidade e entendimento. Então, são trabalhadores que manipulam fluidos. É a natureza. Se nós nos lembrarmos de André Luiz, no livro Nosso Lar, nós vamos encontrar quantas
manipulações de fluidos, como fazer emplastos lá na casa do próprio André Luiz, quando a sua esposa, casada em segundas núpcias, Zenóbia foi lá e encontrou aquele seu esposo com grandes aflições e foi numa mangueira e fez um emplasto e colocou-lhe no corpo físico. Que ele, naquela hora, o espírito André Luiz não entendeu. Como está ajudando ao outro? Mais tarde, nós vamos entender que ele viu que foi um bom homem, que precisava estar com ela, sua ex-esposa, para ajudar os seus 3 filhos na realidade. Na obra nós temos 2 filhos, mas na vida real são 3 crianças. Então nós vamos saber que existe a manipulação de fluidos. Hoje, mais do que ontem, a homeopatia está sendo aceita pela medicina dos homens. Nós temos os florais, né? Lá no Brasil nós temos florais de Minas, das Minas Gerais, belíssimos, no nível igual aos florais de Bach. Então, é algo que vai ser a medicina do futuro. Vamos usar a nossa mente, o nosso médico interno, como a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco, nos diz, e pouco a pouco aqueles fármacos sairão da própria natureza, muito mais manipulado pelas mentes do que pelas obras dos laboratórios. Então, nós vamos encontrar os espíritos médicos e o serviço de enfermagem. Eu não sei aqui em Portugal, mas aqui vocês conhecem a irmã Sheila? Isso. A irmã Sheila é um espírito de alta envergadura espiritual. Ela trabalha junto à doutora Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante. E ela, como a Dona Isabel, a Redentora, ama rosas. E quando a Sheila faz trabalhos edificantes, o local adquire perfumes de rosas. A sua preferência são amarelas. Então nós ficamos imaginando que para a preparação do passe da água magnetizada, fluidificada, precisam espíritos de alta envergadura. No nosso lar, nós temos o governador e nós temos os ministros, 6 ministérios, 72 ministros, e da elevação divina é o ministério mais eloquente, onde estão os magnetizadores das águas. Então, quando nós temos na casa espírita, ou mesmo no culto do evangelho do nosso lar, uma água para que coloque os fluidos que nós precisamos. Então, nós vamos ver que para que tudo aconteça, ao chegar aquelas pessoas necessitadas de esclarecimento, nós sabemos, eu entrei na internet, é uma beleza nós estarmos plugados no mundo, né? E pude ver as inúmeras atividades da casa. Eu queria parabenizá-los. É muito difícil no Brasil nós termos atividade no sábado. Amei a atividade de vocês no sábado. Porque é um dia de semana. Se eu vou para o mundo espiritual e eu quero ter um bônus em hora qualquer, eu vou trabalhar os 7 dias, 8 horas e mais 4. Então, vou começar agora. Vou começar agora, no sábado, no domingo. Perguntaram a Jesus e ele disse, eu trabalho, o Pai trabalha também. O universo continua se multiplicando, galáxias sendo criadas, mundos sendo desmaterializados. Quem faz isso? A divindade, essa força maior que nos criou luzes. Então por que eu vou me acomodar? Domingo eu não faço nada, eu fico na cama. Eu espero que não sejam os portugueses, em especial os lisboetas. Não é? Porque é o dia que Jesus curava.
E as leis governamentais nos deram um descanso, mas não é a preguiça, é o descanso. Então, nós temos que aprender com Jesus. Descansamos trabalhando. Então, eles foram mostrando vários aparelhos que estão sendo utilizados ou que são utilizados na casa espírita. Eu espero que vocês gostem muito desses slides. Eu vou elogiar porque não são meus. A gente não pode fazer o autoelogio, mas elogio dos outros nós podemos. Então, eles mostraram uma sala de aparelhagens com uma tela imensa que nós depois estudamos em André Luiz, que nós temos a ideoplastia, os espíritos manipulam os fluidos dos médios e lá fazem um filme na mesa mediúnica para que os espíritos, os dialogadores, os esclarecedores e o médium que está conectado ao espírito, dando o seu fluido vital e o seu pensamento naquela conexão perfeita, espírito e matéria, e lá o dialogador pode dialogar, porque cenas são feitas, o dialogador vê, o espírito vê e o médium vê. Do mesmo jeito eles fazem isso agora. Tem uma sala especial nesta casa, em que eles têm uma tela imensa e depois eles têm umas aparelhagens. Veja, os slides são antes do ano 2000. Então eles mostraram o telefone touch. O telefone touch. Mostraram o LED, que nem existia. Tem nas obras de André Luiz. Então o livro foi feito baseado nas obras de André Luiz. Então nós vamos encontrar as pessoas, os espíritos, usando aqueles conectores à distância para que eles pudessem ver a vibração das pessoas que iriam ser conversadas no atendimento fraterno ou atendimento pessoal. Então, antes das pessoas entrarem para serem atendidos pelos cooperadores da casa, o mundo espiritual já tem acesso à necessidade das pessoas para poder intuir as pessoas naquela conversação. Então, não existe acaso, como nos diz Allan Kardec. Existe uma programação intensa, profícua, benéfica, profunda, maravilhosa, amorosa e de grande conhecimento do mundo espiritual superior. Então, nós vamos ver que, e a explicação é, por que eles usam os aparelhos? Porque é mais fácil. O mundo espiritual não é lento, ele precisa de rapidez. Então, quando a pessoa chega para ser falada, já teve o screening dela feito, como se fosse uma impressão digital. Ficará mais fácil para aquele que atende a pessoa ser intuído, porque não é fácil, meus amigos, fazer o atendimento fraterno espiritual com uma pessoa que vem com muitos amigos infelizes. Então, se nós não tivermos a cooperação profunda e amiga do mundo espiritual superior, podemos até orientar de maneira diferente. Não à luz da doutrina espírita, dar orientações muito pessoais, né? Então, é muito interessante. E aí eles trouxeram outros grupos que acontecem. Então, foi mostrado do lado de cá, que é o edifício, nós vamos encontrar uma outra salinha, porque isso tudo é quando o mundo material, o edifício se expande para criar o mundo espiritual, tá certo? Então, nós não podemos esperar que aqui sejam só, não sei, talvez seja 5 metros de fachada, não temos 5 metros, temos 50, 100. O mundo espiritual desta casa é 10, 100 vezes maior do que ela é na realidade, materialmente falando. Então, talvez de um lado ou do outro tenha um local onde exista até algumas grades, onde os espíritos ficam lá e grupos de espíritos vão
gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, porque pode ser que muitas vezes não sejamos nem chamados, nem orientados pelo mundo espiritual superior, que estamos fora da faixa vibratória ideal, para qualquer coisa. Não é só para o atendimento na casa espírita. Então, os espíritos benfeitores respeitam-lhes o livre-arbítrio, mas só aceitam aqueles que já estão num patamar de entendimento e de elevação espiritual para que possam realmente conseguir o benefício. Nós vamos dizer que dados são fornecidos ao setor de vigilância, à enfermagem e ao esclarecimento, e eles realizam visitas aos familiares. Então, nós estamos aqui, olha, isso é uma delícia, meus amigos. Nós estamos aqui e a nossa família consanguínea ou adquirida, ou amigos que nós prezamos muito, pela nossa conexão, que estamos todos em rede, estão sendo observados. Os espíritos estão lá visitando, vendo se há alguma necessidade. Eu deixei algumas necessidades no Brasil. Eu espero que essa minha primeira palestra, dessas muitas que eu vou fazer, 19, eles busquem ajuda para os meus familiares queridos, porque só o mundo espiritual superior. Então, eles fazem incursões às regiões inferiores do mundo espiritual, do plano espiritual, visando justamente esse trabalho de intercâmbio. Quer dizer, parece que é uma reunião simples, de diálogo, mas não é. O simples é isso que nós estamos fazendo, o complexo é o que o mundo espiritual está fazendo. Nós vamos também ter a seleção que eles fazem à frente da casa. A seleção para deixar entrar ou não. Eu gostei muito desse slide, eu usei até 2 vezes. Então, imagine, isso é a casa espírita, né? Então, tem uma porta, todos os outros que estão pintados de escuro são espíritas. Imagine lá embaixo quantos espíritos estavam à porta antes de eu chegar, quando eu cheguei e agora ainda estão lá fora. Então, nós vamos encontrar uma turma de espíritos agitados, questionadores, querendo entrar. Então, eles diziam assim, muitos blasfemavam naquela reunião e zombavam como estão fazendo conosco. E alguns exigindo auxílio. Pode entrar. Tem confiança. Então, alguns diziam assim, deixe-me entrar, exigimos o paraíso, queremos o céu. Acreditavam ser o portal, a entrada para o paraíso, porque é tudo iluminado. Amigos, que não sejamos nós, ao desencarnarmos, fazendo isso. Esses trazidos na história, com certeza não eram espíritas, não fizeram tantos cursos como nós fazemos, não participaram de tantas reuniões de esclarecimento como nós. Então, quando nós vemos casos de tristeza, é porque o aprendizado seja pelo amor, à distância. Nós estamos aprendendo à distância com todos os livros que nós estudamos, porque nós não vivenciamos isso nesta encarnação, talvez em outras. Então, o aprendizado é à distância, como a universidade hoje faz. Não é AD, educação à distância. Então, o espiritismo se aprende à distância também, desde que se queira, desde que se tenha boa vontade no aprendizado. Então, outros diziam assim, do culto religioso, dizendo, cadê Jesus? Exijo que Jesus esteja na minha presença. Não é muito diferente de alguns espíritos que chegam à reunião mediúnica, certo? Os que estão lá fora, depois vão chegar à reunião mediúnica e vão chegar com essa petulância, porque eles são ignorantes de tudo. Eles não são maus, eles sofrem pela ignorância, pelo desamor que não tem ainda na sua fragilidade psíquica. E no Rio de Janeiro, no Brasil, existem muitas músicas
músicas. Nós tocamos músicas e às vezes tocamos até violão, as pessoas trazem alguns componentes. E a música, quando eu cheguei tinha música. A música é benéfica, desde que seja suave e instrumental, para que naquele dedilhar das ondas sonoras nós deixemos do lado de fora aquele corre-corre do dia a dia. Porque há que se ter uma passividade mental para poder se conseguir ficar sentado. Senão fica muito angustiado, né? Assim, pode entrar. Então, pode passar por aqui, querida. Pode passar por aqui. Não tem importância nenhuma. Nós estamos na casa de Jesus. Não fique fechados, é assim mesmo. Não tem importância. Então, a palestra adquirida tem um jovem tocando violão. E aí, no roteiro está dizendo, aquele som fez com que muitas almas se acalmassem. E houve uma chuva de fluidos caindo sobre os presentes. Então nós imaginamos que nesse momento também há a desmaterialização de algumas flores trazidas da natureza, em especial as flores de jacarandá, tão lindas, que enfeitam a cidade hoje, fluídicas, que penetrem na nossa pele, levando ao nosso sangue físico e perispiritual os melhores fluidos de que precisamos. Porque se eu não acredito nisso, eu volto à idade da pedra, eu volto ao mundo primitivo. Nós estamos com o pé no mundo de regeneração, felizes por tanto conhecimento que já temos. E depois vamos ver o palestrante. É uma audácia a gente vir falar de Jesus. É uma audácia. Porque não temos condição. Não temos condição. Somos tão destrambelhados na vida, com tantos problemas, que quando nós viemos falar da doutrina espírita, é porque somos corajosos, primeiro, e depois queremos aprender. Então, ao chegar aqui, eu tenho a certeza que os benfeitores estão assessorando o trabalho para que meu raciocínio seja lógico, para que eu não faça conexão com vícios que eu trouxe de outras vidas. Então, a pessoa que faz a palestra, ela tem que ser bem assessorada. Também, não só vocês, nós também. Então, nós temos 2 amigos espirituais ajudando o palestrante para que ele possa falar do que a maioria necessita ouvir. Porque existe um estudo, existe um preparo, mas os amigos espirituais recolhem o conhecimento de acordo com a necessidade. Então, os espíritos, eles vão ajudar ao orador, né? Para que ele possa fazer a palestra. E vão fazer essa conexão, quase mente a mente. Benfeitor que me ajuda, a benfeitora que me ajuda, os amigos, talvez simples da casa, não precisa ser o mentor da casa, mas que estão colaborando com os serviços da casa. Isso faz com que, durante a palestra, várias pessoas possam ser atendidas. Então, eu trouxe 3 casos, para a gente poder imaginar o que está acontecendo nessa hora. Então, tem uma jovem que tinha saído de casa e tinha discutido com a mãe. Então, na hora que o palestrante falou do amor, do conhecimento, do estudo, ela se sentiu tocada
nada. E naquela hora ela disse, puxa, eu não deveria ter feito daquela maneira. E naquele instante ela mudou o seu pensamento, imaginando que ao voltar para o seu lar, ela iria pedir desculpas, abraçar a mãe e conversar. Assim somos nós. Dizemos palavras que poderiam não ser nem pensadas, mas foram ditas, foram malditas. E um dia teremos que refazer o caminho das palavras. Até que horas eu vou? 5 minutos, mais. Então vou passar rápido. Então, nós vamos encontrar uma outra pessoa, uma senhora muito deprimida, que estava com um problema no seu coração, pelas dificuldades que ela estava tendo no seu dia a dia. E eles foram lá e arranjaram uma maneira dela poder se conectar para sair um pouco daquele estado de ânimo. E nós vamos encontrar um belo senhor que estava com preocupações na sua vida material. Ele não usou a prece como sua necessidade. E eles ficaram preocupados, porque se eles não atendessem aquele senhor, podia ser que ele se enfermasse. E algumas vezes nós vamos encontrar as pessoas dormindo, o soninho, né? Então, o livro, mas não é aqui, hoje não tem ninguém de soninho, né? Então, eles estão avisando que o soninho são espíritos que não podem entrar e ficam teleguiando algumas pessoas, não permitindo que elas se sintam bem na ocasião da palavra. E, finalmente, mostra que ao orador falar, é feita uma tela aqui atrás para a comunidade espiritual que está aqui presente. Então, vocês estão vendo o que eu trouxe. Os espíritos estão vendo o que eu estou passando com as minhas emoções. Um outro quadro que completa esse quadro físico que eu estou passando. É uma comunhão de esferas. E vamos passando pelas aulas da evangelização infanto-juvenil. Vamos encontrar os benfeitores nas salas dos estudos e da comunicação infanto-juvenil, mostrando que algumas vezes as mães desencarnadas são trazidas para ajudar. E queria mostrar aqui que quando nós entramos, eles nos catalogam e tem eu acho que é um serviço de zap, é um serviço de zap, que eles colocam o tablet e personalizam as nossas dificuldades para depois virem à nossa família. E aqui nós temos uma senhora que estava pedindo pelo seu filho, né? Então, Marcos esclareceu que o sensor registra vibrações alimentadas pelas pessoas. E nós vamos, e essa senhora estava preocupada com seu filho, porque seu filho tinha se separado da sua esposa e deixou, a esposa saiu, largou o lar e deixou as crianças com ele. E vejam, pelo pedido dela, eles foram tentar resolver aquele problema. Nós vamos passar o último slide, que eu não posso deixar de passar, que é o passe. Né? Na sala de passes, nós vamos encontrar os benfeitores beneficiando as águas, fluidificando as águas, para na hora do passe eles poderem enxergar, poderem ver as nossas dificuldades. Pode entrar. Tem um monte de gente lá fora. Assim. Pode entrar. Pode entrar. Bom, eu queria dizer que a minha alegria foi imensa em estar aqui, nesta casa de perdão e caridade, de centro espírita, perdão e caridade. E dizer que, numa época
em que, no princípio do século passado, em todo o mundo, os espíritas eram fichados. E existia um livro preto em que eles assinavam o nome e os estudiosos da mente decidiam se eles eram sãos ou loucos. Nós vamos ter a certeza de quantos trabalhadores deram realmente a sua vida para que este centro pudesse sobreviver às dificuldades primeiras. São os trabalhadores da primeira hora. E agora nós vamos encontrar vocês, os trabalhadores da última hora, que vão receber do mesmo quinhão, da mesma quantidade de benfeitorias do mundo espiritual. Que esses amigos espirituais que ficaram junto de nós, que eles possam ver das nossas dificuldades, são muitas. Quanto ainda precisamos de ajuda, mas, em contrapartida, nós damos nosso fervor, a nossa bem-querência, a nossa vontade de acertar. Que possamos um dia voltar a nos ver outra vez.